Professor Postinando as aulas remotas, sejam bem-vindos. Vamos às atividades 37 e 38 de matemática do 7º ano, ok? Primeiramente, nós vamos discutir aqui a condição de existência de um triângulo. Para que um triângulo exista, para que nós possamos construir um triângulo, é necessário seguirmos a seguinte regra. Um de seus lados deve ser maior que o valor absoluto módulo da diferença dos outros dois lados e menor que a soma desses mesmos dois lados. Aí eu coloquei um triângulo para a gente poder ver isso na prática. Um triângulo onde o maior lado mede 100, o outro lado mede 80 centímetros e o terceiro lado mede 70. Aí vamos ver se é verdade. Módulo da diferença, 80 menos 70, tá certo? 100 e 80 mais 70. 80 menos 70 é 10. 80 mais 70 é 150. 100 é maior que 10? Verdade. 100 é menor do que 150? Verdade. Outro item. O próximo lado é 80 centímetros. Aí, 100 menos 70 é 30. 100 mais 70 dá 170. 80 é maior do que 30? Verdade. 80 é menor do que 170? Verdade. Outro lado, o menor lado, 70 centímetros. Vamos ver, o módulo da diferença, 100 menos 80, 20. A soma, 100 mais 80 dá 180. 70 é maior do que 20? Verdade. 70 é menor do que 180? Também é verdade. Então, os três itens são verdade. Então, um triângulo com essas três medidas é possível nós construirmos esse triângulo. Ainda a condição de existência de um triângulo, você tem a seguinte situação. Os dois lados menores de um triângulo medem 50 e 40 centímetros. Qual deve ser a medida inteira máxima que o maior lado desse triângulo deve ter? Aí, seguindo lá a regra, tá certo? Do módulo da diferença e da soma, nós teremos o seguinte. Esse lado, que eu chamei de A, tá certo? Ele tem que ser maior do que o módulo da diferença e menor do que a soma, tá certo? A diferença, 50 menos 40, é igual a 10. A soma, 50 mais 40, dá igual a 90. Então, esse lado, que eu chamei de A, ele tem que ser maior do que 10 e menor do que 90. Tá certo? Como ele quer a medida inteira máxima, a maior possível, então a medida inteira maior possível desse triângulo deverá ser quanto? 89 centímetros, ok? Segundo, soma dos ângulos internos de um triângulo. Os triângulos são polígonos formados por três lados. Dentro do conjunto de todos os polígonos, os triângulos são os mais simples, por apresentarem menos lados, mas possuem propriedades e características complexas. Uma delas se refere à soma de seus ângulos internos, que é sempre igual a 180 graus. Independentemente do formato do triângulo, de seu tamanho ou de qualquer outra característica. Sendo assim, um triângulo ABC com ângulos internos AB e C possui a seguinte propriedade. A mais B mais C é igual a 180. Aí você tem um triângulo ao lado, tá certo? Onde os ângulos, eles são da base, são congruentes. O que é isso, professor? Congruentes. São ângulos que têm a mesma medida. Observe que os ângulos da base são iguais a 50 graus, tá certo? Ok? Aplicando a nossa propriedade, tá certo? Sendo a soma dos ângulos internos igual a 180, nós teremos A mais 50 é igual a 180. 50 mais 50 dá igual a 100 graus. Então, esse lado que eu chamei de A vai ser igual a 180 menos 100. Então, A vai ser igual a 80. Vamos somar. 50 mais 50 mais 80 dá igual a 180. 3. Lados de um polígono e número de triângulos. Nós temos aí um quadrilátero e um pentágono. O quadrilátero tem 4 lados e o pentágono tem 5.
tá certo? Aí, esta diagonal traçada aí, tá certo? Nesse quadrilátero, no caso dos quadriláteros, o número de lados n igual a 4, nós obteremos dois triângulos. 4 menos 2, 2. Então, você observa que o quadrilátero tem 4 lados e nós podemos formar exatamente dois triângulos. No caso dos pentágonos, ou do pentágono, sendo o número de lados n igual a 5, nós obteremos três triângulos. Então, o pentágono tem 5 lados e traçamos, tá certo, de um vértice, tá certo, a diagonal, e nós vamos obter exatamente três triângulos. Então, observe essa operação aí. 4 menos 2, 2. 5 menos 2, 3. A relação entre o número de lados, tá certo? E o de triângulos, que podemos formar em um polígono de n lados, é n menos 2 triângulos. Tá? Para um polígono de 10 lados, 10 menos 2, 8 triângulos. Para um polígono de 12 lados, 12 menos 2, 10 triângulos. E assim sucessivamente. 4. Elementos geométricos de uma circunferência e círculo. Agora nós vamos ver um pouco da circunferência e do círculo. Tá certo? Aí nós temos uma circunferência, onde nós temos aí alguns elementos geométricos que fazem parte, tá certo, da circunferência. Tá? A corda que passa pelo centro da circunferência chama-se diâmetro. Tá? Ok? Ela é dividida em dois segmentos, de mesma medida também, chamados de raio. Tá certo? A corda liga dois pontos distintos da circunferência. Tá? Então, as cordas elas não passam pelo centro. Tá? Somente o diâmetro, as outras não. Tá? Aí, no caso, aí nós temos duas cordas. Ok? Você vê aí a circunferência e o círculo. Tá certo? Ok? Aí vamos ver exatamente o que é o raio, o que é uma corda e o que é um diâmetro, tá? Raio. Raio é a distância entre um ponto de uma circunferência e o seu centro. O raio do círculo é a distância entre a borda do círculo e o seu centro. Corda. Em uma circunferência, a corda é qualquer segmento de reta, que liga dois de seus pontos. Atenção, o centro não é ponto da circunferência. Dessa maneira, as cordas em um círculo podem ser compreendidas como segmentos de retas, que ligam dois pontos distintos de sua borda. E o diâmetro é uma corda da circunferência que contém o centro. Dessa maneira, o diâmetro é a maior corda possível em uma circunferência e sua medida é igual a 2 vezes o raio. Tá? Então, o diâmetro é o dobro do raio. Comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência é a medida da própria circunferência em alguma unidade de medida conhecida. Este comprimento pode ser obtido pela seguinte fórmula. C é igual a 2 vezes π vezes r. Certo? Π é uma constante matemática que é igual a aproximadamente 3,14. E r é a medida do raio da circunferência. Aí você tem um exemplo aí de uma circunferência onde o diâmetro mede 80 centímetros. Aí ele pergunta qual é o comprimento dessa circunferência. Se o diâmetro mede 80 centímetros, então o raio mede o quê? Mede a metade. Tá? Ele mede 40. Então basta nós dividirmos por 2. E o raio da circunferência é 40 centímetros. Fazendo os cálculos, então nós teremos C é igual a 2 vezes π vezes r. 2 vezes 3,14 vezes 40. Aí nós ficaremos 80 vezes 3,14 e o comprimento dessa circunferência, onde o seu diâmetro médio 80 centímetros, é 251,20 centímetros aproximadamente. Soma dos ângulos internos de um polígono agora. A soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é dado pela seguinte fórmula matemática. Soma dos ângulos internos, SI, é igual a n menos 2 vezes 180 graus, onde n corresponde ao número de lados do polígono. Então, ao lado você tem um hexágono, tá, de 6 lados. Lembrando, se são 6 lados, então nós podemos formar
quantos triângulos? 6 menos 2, 4 triângulos. Lembrando que a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180 graus, então nós faremos 4 vezes 180, tá certo? Dá igual a quanto? Dá igual a quanto? Dá igual a 720 graus. Então, a soma dos ângulos internos, tá certo, do hexágono é igual a 720 graus. Ângulo interno de um polígono. O ângulo interno de um polígono de N lados será encontrado da seguinte forma. Primeiro, calculamos a soma dos seus ângulos internos. É a primeira coisa que nós devemos fazer, tá? Para achar o ângulo interno de um polígono. Calcular a soma dos seus ângulos internos. Segundo, o resultado obtido eu vou dividir pela quantidade de lados que tem esse polígono. Então, por exemplo, no hexágono aí ao lado, tá certo? A soma dos ângulos internos nós já calculamos. Quanto é? 720. Se ele tem 6 lados, então nós fazemos uma divisão. Então, 720 dividido por 6 dá 120. O ângulo interno do hexágono mede exatamente 120 graus. Tá? Polígonos. Aí você vê o ângulo interno, tá certo? O lado do polígono, o seu ângulo externo, ok? E o seu vértice, que são os cantinhos. Um polígono regular. O que é polígono regular, professor? Os polígonos regulares são aqueles em que os ângulos são iguais e os lados também são iguais, têm a mesma medida, são congruentes. Ângulos congruentes e lados congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Tá? Então, esse hexágono, os lados são todos iguais, congruentes, e também os ângulos internos são todos iguais, correspondem a 120 graus. Tá? Aí na figura nós mostramos, o ângulo interno mede 120 graus. Tá? Então, o ângulo externo do polígono vai medir 60 graus, porque esses ângulos são suplementares. A soma deles dá igual a quanto? Dá igual a 180 graus. Ainda polígono regular, nós temos a seguinte situação, para a gente poder concluir aqui. O ângulo interno de um polígono é igual a 108 graus. Quem é esse polígono? Tá? Então, o ângulo interno, a gente precisa saber quanto é a soma dos ângulos internos e dividimos pelo número de lados do polígono. Como nós sabemos, a gente vai ter que descobrir quem é N, que é o lado do polígono, então vamos fazer o seguinte. A gente escreve N menos 2 vezes 180 dividido por N. Como o ângulo interno é 108, então a gente usa aqui a ideia de proporção, tá certo? E vamos observar a igualdade aí abaixo. Aí eu vou escrever 180 vezes N é igual a 180 vezes N, tá certo? Menos 2 vezes 180 dá 360. Escrevendo aí a equação, aí você observa que tem a igualdade e tem a incógnita, que é N. N é o número de lados. 180 vezes N menos 108 vezes N dá igual a 360. 180 menos 108 dá 72. Aí repetimos o N. Igual a 360. Para descobrirmos quem é o N, a gente divide 360 por 72. Então, N é igual a 5. O polígono que tem 5 lados chama-se pentágono. Ok? Obrigado, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se cuidem e um abraço do professor Portinelli.